Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ela nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Então, pessoal, vamos ao Evangelho de hoje, e o tema é Espiritismo, né? Nós sabemos que Moisés veio e iniciou, vamos dizer, a doutrina de amor, né? Com os 10 mandamentos, apesar das particularidades dele e tudo mais, trouxe esses 10 mandamentos como início daquele povo, para aquele povo primitivo. Jesus veio pessoalmente dar o seu exemplo, os seus ensinamentos de amor e dar todo esse conteúdo que é maravilhoso, que nos favorece muito nessa vida difícil que nós temos de encarnação e encarnação, né? Ensinar a sua mensagem moral maravilhosa. E o Espiritismo, ele vem para complementar, entre aspas, porque não tem como querer complementar a obra de Jesus Cristo, mas fazer com que o ensinamento dele seja revivido em sua maior essência, na realidade, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: mas o Espiritismo é cristão? Eu falo o seguinte, que na minha opinião o Espiritismo é a religião mais cristã possível. Não tem nenhuma religião que é mais cristã que o Espiritismo. Por quê? Nós não temos dogmas, nós temos realmente o cristianismo puro, né? Nós temos realmente a doutrina de Jesus puramente. A gente não misturou com batizado, a gente não misturou com outras coisas que não tem nada a ver com Jesus, e sim com religiosos, né? O próprio Jesus Cristo fala isso no capítulo Consolador Prometido, no final, que é a instrução dos Espíritos, em que o Espírito de verdade, que nós sabemos que é Jesus Cristo, ele fala que nada que está no cristianismo é impuro. Qualquer erro, impureza que foi colocado pelos homens.
Ou seja, qualquer coisa de egoísmo, qualquer coisa de rituais, qualquer coisa que não seja a pura caridade, a pura humildade e tudo que Jesus Cristo nos ensinou, não faz parte do cristianismo. Então, quando me perguntam se o espiritismo é cristão, eu respondo: o espiritismo é a religião mais cristã possível, porque nós levamos e estudamos a essência, a verdadeira essência de Cristo. Ao longo dos séculos, as pessoas misturaram muito, na realidade, todo o ensinamento de Jesus Cristo. Quando o catolicismo foi criado lá atrás, né, pelo imperador Constantino, quando ele ganhou a guerra e se tornou imperador, ele resolveu liberar o catolicismo. Na realidade era proibido, né, no Império Romano. E aí ele criou o catolicismo, colocou um papa, colocou ele dentro do império. Então, depois de muitos anos, teve também no segundo concílio de Constantinopla, em 553 d.C., em que eles adulteraram a Bíblia, retirando a reencarnação da Bíblia. Isso não sou eu, Eduardo, que estou falando, não é o conhecimento espiritual, não. Isso é história, isso está em... Muitos historiadores relatam esse segundo concílio de Constantinopla. Ou seja, eles mexeram muito, né? Eles mudaram muito a essência, eles colocaram uma série de coisas. Jesus Cristo não abriu igreja, não abriu religião. Jesus Cristo não tem religião, a religião dele é a religião do amor. Então, logo, quando a gente entende o catolicismo, o cristianismo ele é puro, ele só tem coisas boas, ele só tem caridade, ele só tem amor, ele só tem humildade, ele só tem os exemplos que Jesus nos deu, que foram todos maravilhosos, nunca envolvendo dinheiro, nunca envolvendo nada que possa sujar o cristianismo. Jesus Cristo foi muito claro quando falou que, por exemplo, quando se relacionava com dinheiro, que ele falava que o que é de César é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. E quando o jovem rico, por exemplo, foi falar para ele que ele falou para vender tudo e seguir Jesus. Ou seja, em todas as ocasiões, Jesus foi muito direto. Na parábola do bom samaritano, em que Jesus deixa claro que não foi o religioso e nem o que era considerado como importante na época, e sim o inimigo dos judeus, que era o samaritano, que fez a caridade, deixando bem claro que o que interessa não é a posição social, nem o que a pessoa fala, e nem nada, e sim a verdadeira caridade, o amor e os atos e os pensamentos que estão dentro dela. Ou seja, nós sabemos então, por conta dessas maravilhosas histórias de Jesus, que o cristianismo é puro e limpo e maravilhoso. E o que o espiritismo vem fazer? Ele vem relembrar isso, fazer com que os ensinamentos de Jesus sejam revividos de forma correta, fazer com que os ensinamentos de Jesus sejam aplicados, né, sem interferência do homem. Graças a Deus, pelo que eu percebo, até hoje o espiritismo se mantém sem essa interferência ruim, sem colocar coisas, né? Então o espiritismo, nós sabemos que ele está lá no Evangelho de João, que ele é o Consolador prometido. Jesus disse para João que ele ia rogar para o Pai dele para enviar o Consolador prometido. E o Consolador prometido, o Espírito de verdade, iria auxiliar nos ensinamentos que ele deu e falar coisas a mais, né? Essas coisas a mais que Jesus não poderia falar naquela época era sobre o mundo espiritual. Jesus não podia falar sobre o mundo espiritual. Ele falou o reino dos céus, falou lugares ruins, como umbral, mas ele não podia falar. Inclusive, numa conversa com Nicodemos, que é muito famosa, que é aquela do nascer de novo, ele percebe que Nicodemos não entendeu o que ele quis dizer exatamente. Ele fala para Nicodemos: se você não entende nem as coisas da terra, se você que é um senhor tão inteligente, né, que Nicodemos era o juiz, era um judeu muito importante, muito inteligente. Ele fala: se você não entende nem as coisas da terra, como que eu vou te explicar as coisas do céu? Ele é muito claro nessas frases, né? Então, Jesus anunciou no Evangelho de João, inclusive ele não falou só uma vez, ele falou várias vezes, né? Que ele enviaria realmente o Espírito de verdade, que seria o Consolador prometido. E esse é o Espiritismo, né? Inclusive o próprio Jesus Cristo assina como Espírito de verdade nos livros da codificação de Allan Kardec de uma forma geral. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que são textos maravilhosos, que têm conteúdos maravilhosos, que realmente foram escritos, ditos por Jesus Cristo. Então, qual que é o papel do Espiritismo? Nesse momento de transição que nós vamos passar de prova e expiação
para a regeneração, o Espiritismo ele vem fazer o seu papel, preparar o terreno para esses espíritos que estão vindo, esses espíritos que estão reencarnando aqui, que todos nós já sabemos, que sempre falamos isso no Evangelho, né? Que tem uma classe, são de um grau evolutivo melhor, vêm para melhorar o nosso planeta. Então esses espíritos eles precisam de uma religião séria, vamos dizer assim, que fale a verdade, que seja sincera, que não tenha rodeios, né? E que seja que tenha amor, vamos dizer assim, e não amor de homem e mulher, o amor de Jesus, o amor que a gente entende, amor de, vamos dizer, do plano superior, né? Não tem outra palavra melhor para dizer isso. Então, essa religião, que é o Espiritismo, ela vem com uma proposta diferente, ela não vem com a proposta que a gente ouve há muito tempo. Pessoal, só uma observação, não estou querendo falar mal de religião nenhuma, tá? Eu respeito todas, obviamente. Eu estou falando do Espiritismo, não conheço muito bem outras, mas da minha parte eu entendo que o Espiritismo funciona dessa forma. E o Espiritismo, qual que é a proposta dele? Não é se você for no centro espírita, você vai para o céu, não é se você for espírita, você vai para o céu, não é se você ler a codificação de Kardec 10 vezes você vai para o céu, não é isso. A proposta do Espiritismo é, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu, que seria o plano superior, né? Independente do seu conteúdo, do que você fala, né? Você é o que você pensa e o que você faz, e é isso que vai determinar para onde você vai. Então a gente fala que às vezes é melhor um ateu que nem acredita em Deus, mas que faz a caridade, que é sincero com o próximo e que não engana ninguém, etc., do que um espírita que vai todo dia no centro espírita, que estuda um monte de coisa, que aplica passe, que recebe passe, mas que não tem uma reforma íntima, vamos dizer, dentro dele. Ou mesmo do que um religioso, do que um padre, do que um pastor, ou seja lá qual for a religião, né? Mas o importante, a grande proposta do Espiritismo é essa, é a mesma proposta, na verdade, de Jesus. Não é determinar uma religião ou determinar algumas coisas, vamos dizer, alguns rituais, e sim o amor no coração. É isso que importa, é isso que interessa para o Espiritismo. Então ele vem aqui preparar esses espíritos, né? Preparar o terreno, na verdade, para esses espíritos que são espíritos evoluídos e que não vão aceitar uma religião que você fala assim para ele, olha, se você for batizado, você vai para o céu. Esses espíritos evoluídos que vêm de órbes evoluídos, isso não existe lá, porque eles já passaram por essa fase faz tempo. Então eles lá têm religiões tipo espiritismo, vamos dizer assim, não o nome do espiritismo, né? Mas religiões semelhantes. E então eles só vão aceitar esse tipo de religião, que tem lógica, que tem a moralidade, e não que tenha rituais. Então esse é o papel do Espiritismo, também nos explicar a ciência dos espíritos, né? Que existe um mundo espiritual, ele está aí, a gente acreditando ou não, ele existe. É como a lei da gravidade, é como coisas que nós não podemos ver, mas ele está. O Espiritismo também é uma ciência. Tem algumas pessoas que dizem que não é possível, porque na ciência tem que haver uma reprodução, né? Tem que dar para fazer uma cópia para se comprovar a verdade, mas o problema do Espiritismo em relação a isso é que, vamos dar um exemplo, se você quer ver micro-organismos, você precisa usar um microscópio. Se você quer ver o mundo espiritual, você precisa usar um médium. Mas cada médium funciona de um jeito. Então por isso que a ciência comum, né, convencional, que vale lembrar que é uma ciência ainda bem inicial, porque é óbvio que com o passar dos anos e a tecnologia avançando, vai se compreender, todas as ciências vão compreender o mundo espiritual, mas por enquanto ainda não compreendem. Nós precisamos de um médium para se tornar esse microscópio, né? Para ver esse mundo espiritual, que seria o mundo, né? A outra dimensão. Mas também, por outro lado, a ciência histórica, por exemplo, não tem como a gente reproduzir o que foi feito em 1800. Então, cada ciência tem sua particularidade. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não tem como você falar assim, bom, a ciência histórica, ela é uma ciência que dá para se reproduzir. Não tem como você reproduzir uma coisa que era em 1800, em 1700, 1600. É o caso do Espiritismo, né? Mas tudo bem, porque com o passar dos anos, com a entrada da regeneração, com a chegada desses espíritos, tudo irá mudar. E de uma forma bem rápida. Já está mudando, né? A gente sabe. Então é isso, pessoal. Agradeço muito que vocês tenham participado do Evangelho. Espero que o Mestre Jesus esteja na casa de todos nós que estamos realizando esse Evangelho. Que assim seja. Vibrações.
de olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja.